Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que você nos deu de poder adorar o Senhor. E assim, ó Pai, preparando o nosso espírito para receber da Tua palavra. Pedimos a compreensão para todos e também, ó Pai, a obediência. Possamos fazer a Tua vontade para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 3. Estamos fazendo um estudo que nós chamamos de estudo expositivo no livro de Mateus. Tem o estudo temático e tem o estudo expositivo, né? O estudo temático é quando nós escolhemos um tema e vamos estudar aquele tema. Por exemplo, vamos estudar sobre o perdão. É um tema, então a gente pode estudar sobre um tema específico, né? Vamos estudar sobre o amor, né, de Deus para com o ser humano. Vamos estudar sobre a ressurreição dos mortos. Então são temas. O estudo expositivo é quando você escolhe ali um livro e vai discorrendo, estudando capítulo por capítulo. E aí entendendo todo o contexto, né, ou de uma forma panorâmica, depende do objetivo dessa exposição. Se é com bastante detalhes ou se é de uma maneira panorâmica, porque na realidade, se nós formos estudar a Bíblia com todos os detalhes, às vezes tem versículos que dá uma mensagem inteira. Um versículo só dá para você pregar 30, 40 minutos expondo aquele versículo, né? Todas as verdades embutidas ali e o que envolve o contexto dentro daquele versículo. Então, um versículo só às vezes dá uma mensagem completa. Então, nesse estudo de Mateus, eu não estou fazendo dessa forma, né? Eu estou tentando ao máximo, em cada estudo, expor um capítulo, para que a gente possa ter um panorama aí do livro de Mateus. Porque se fôssemos detalhar com bastante ênfase ali cada versículo, nós iríamos levar bem mais tempo para expor todo o livro de Mateus, certo? Não sei se eu vou conseguir fazer isso até o final do livro, né? Expor em cada mensagem um capítulo. Mas vamos ver o que o Espírito Santo dirige, né? Eu costumo estudar todo o capítulo para estar pronto para expor o capítulo inteiro. Mas Deus é quem vai nos dar aí a direção, certo? Hoje, irmãos, eu vou usar um comentário para detalhar algumas coisas do capítulo 3, que é do Warren Wiersbe, o nome dele, né? É um livro... É um comentário bíblico que é bem interessante e bem extenso. Esse aqui é só um dos 6 livros do comentário de toda a Bíblia, certo? Ele comenta toda a Bíblia em 6 livros. Esse aqui é só um deles, certo? O Novo Testamento, ele fez 2 livros. Tem esse, volume 1, e tem o volume 2 do Novo Testamento. Ele tem 4 livros expondo o Antigo Testamento, certo? Então, e como eu falei, ele ainda não expõe com bastante detalhes cada versículo, certo? Versículo a versículo. Porque são mais de 31 mil versículos na Bíblia, né? São 1.189 capítulos. Então, é muita coisa, é muita informação se nós formos detalhar bastante cada versículo. Então, ele dá um panorama que é bem interessante, né? Uma visão bem boa para nós termos uma compreensão do que ele explica aqui. Então, hoje eu usei esse comentário dele, certo? Para estudar. Vou expor, com base no comentário dele, alguns detalhes, que é bem interessante, certo? Uma maneira panorâmica de entendermos um pouco o capítulo 3 de Mateus. Se formos observar, são poucos versículos, né? Mateus capítulo 3, ele tem aí, se não me falha a memória, apenas 17 versículos. Só confirmar para os irmãos. Vocês podem até confirmar antes de mim, né? 17? Muito bem. Então são apenas 17 versículos. Então é até uma leitura rápida se fôssemos fazer toda a leitura, que é o que vamos fazer, né? Nós vamos fazer toda a leitura do capítulo e depois eu vou lendo aqui o comentário dele e explicando alguns detalhes, certo? Mateus capítulo 3 vai dar bastante ênfase a João Batista, né? Vai falar um pouco do ministério dele, do que ele fez. Depois nós vamos ver o comentário do Warren, o que é que ele fala sobre João Batista.
Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, essa é a pregação de João Batista. Só para diferenciar, para quem não conhece ainda, tem João Batista e existe o João Apóstolo. São duas pessoas diferentes, certo? Qual a importância de entender isso? Porque o João, o apóstolo, foi aquele que escreveu o Evangelho de João, as epístolas de João, aquelas 3 cartas de João, e o Apocalipse, certo? O apóstolo João, não foi João Batista. João Batista não deixou nenhum livro escrito por ele, certo? Então é bom a gente diferenciar para não confundir. O apóstolo João também é aquele apóstolo reconhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Não fala sobre isso, né? O discípulo amado era João, o apóstolo, não João o Batista, né? João Batista ele veio aí como o último profeta do Antigo Testamento, certo? Arrependei-vos porque estáis próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista, que foi a mesma pregação de Jesus em Mateus 4:17. Ele pregou com as mesmas palavras, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Nós vemos aí já um alinhamento muito grande, né, entre Jesus e João Batista. João Batista ele veio para anunciar a vinda do Messias. Ele veio endireitar o caminho do Senhor, como o profeta Isaías falou, né? Direitai veredas ao nosso Deus. Ele veio para preparar o caminho para Cristo vir e anunciar e viver assim o seu ministério, né? João Batista era o precursor de Jesus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Você vê aí a importância de João Batista, né? Como ele era tão respeitado e reconhecido lá em Israel. Saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, né? Que era o rio Jordão. Então as pessoas que estavam por ali iam ser por ele batizadas lá no rio Jordão, eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ele era tão famoso, podemos dizer assim, que muita gente foi batizada por ele, muita gente dava ouvido à sua pregação. E alguns até temiam um pouco ele, porque reconheciam ele como profeta, né? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então ele observou que muitos desses religiosos da época estavam vindo lá para o batismo deles. Só que João sabia que alguns deles, aqueles mais... Fugiu a palavra agora. Ortodoxos, né? Aqueles mais ortodoxos, eles não estavam bem interessados no ministério de João. Eles queriam mais algo assim para acusar, alguma coisa nesse sentido. Mas muitos foram realmente de forma sincera buscando esse batismo de arrependimento, crendo nesse arrependimento dos pecados, certo? Mas alguns não. Em João, sabedor disso, ele confrontou alguns deles, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque ele sabia que essas pessoas que não se arrependessem iam participar da ira vindoura, da ira de Deus. As pessoas que não reconhecessem os seus pecados, nós vimos no estudo hoje de manhã, né? Para que haja arrependimento, precisa haver primeiro o quê? Reconhecimento de pecado, né? Então, aqueles que não reconheciam que eram pecadores, para se arrepender, estavam sob a ira vindoura, que é a ira de Deus. E alguns desses fariseus e saduceus estavam debaixo dessa ira. E João confronta eles aqui, né? Raça de víboras. Jesus Cristo também, em determinado momento, chama esses religiosos também dessa forma, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, não é só na religião, não é suficiente para salvar. Era isso que João Batista estava dizendo para esses fariseus e saduceus, né? A religião não é suficiente para salvar. Produza frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você tem que viver como uma pessoa arrependida. Se você diz que realmente se arrependeu dos seus pecados, viva como tal pessoa. Viva como um arrependido.
como uma pessoa que reconhece que é um pecador e quer fugir do pecado. É isso que João Batista está querendo comunicar para eles. Você tem que produzir frutos. Ou seja, João Batista está querendo comunicar para eles o quê? Olha, não adianta você dizer que é religioso, não adianta você dizer que tem fé, se você não mostra com os seus frutos. Você tem que provar que tem fé, que é uma pessoa arrependida, pelos frutos. A sua vida vai falar mais alto do que as suas palavras. Não adianta eu dizer que tenho fé, não adianta eu dizer que sou religioso, se eu não tenho frutos de uma pessoa realmente arrependida. Isso não quer dizer nada. Aí João Batista confronta eles. Produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, de uma pessoa que realmente se arrependeu. É como o João Batista está dizendo para eles, a vida de vocês não mostra que vocês são arrependidos. O que é que vocês estão querendo? Ou muda, ou se arrepende, ou então tem para vocês a ira de Deus. João Batista, ele vem aí como alguém que confronta as autoridades. Ele era um profeta de Deus. Então ele não estava muito preocupado em que as pessoas iam achar do discurso dele. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Senhor. Então ele veio aí mostrar aí algumas sentenças de Deus sobre o ser humano, né? E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Alguns achavam que o simples fato de fazer parte da descendência de Abraão era suficiente para livrar eles da ira vindoura, né? Da condenação eterna. E aí João Batista está dizendo também isso. A sua genealogia não te salva. Não lhe salva. A sua genealogia não lhe salva, não lhe concede salvação. Não é você, eu tenho por pai Abraão, certo? Mas você tem a fé de Abraão? E se você não tem a fé de Abraão, você não é filho de Abraão. Né? Filho verdadeiro, ou seja, o filho espiritual. Porque Deus quer realmente suscitar filhos da fé, né, de Abraão. Filhos espirituais de Abraão. E não simplesmente filhos da carne. Então, não adianta apenas acreditar na genealogia. E aí, trazendo para os nossos dias, onde é que isso aqui se aplica? Na tradição religiosa, não é não? Não, meu pai, né, era dessa determinada religião, meu pai tinha esses determinados costumes, meus avós e tal. Certo, tudo bem, é muito bom você respeitar a memória dos seus antepassados. Porém, com relação à salvação da sua alma, é entre você e Deus. O seu pai não te salva, o teu avô não te salva, o teu tataravô não te salva. A salvação, ela é individual. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta do seu filho, do seu neto, ou o seu avô vai dar conta de você. Com relação à salvação, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Você vai prestar conta com Deus da vida que Ele te deu, se você devolveu para Ele ou não. Cada um, individualmente. Então não adianta a gente dizer assim, não, mas eu nasci aqui e vou morrer aqui, né? Espera aí, se você está dentro da vontade de Deus, parabéns para você, né? Morra nessa fé. Mas se você receber um determinado ensinamento, uma tradição religiosa dos seus antepassados que não condiz com a palavra de Deus, então você tem que tomar uma decisão. Se você vai seguir a tradição dos seus antepassados ou se você vai seguir a Bíblia, se você vai fazer a vontade de Deus. Então é questão de escolha, questão de decisão. Você não pode ficar em cima do muro, porque só existem dois lados, ou é Deus ou é o inimigo de Deus. Em cima do muro não é de Deus, então é de quem? É do inimigo. Você tem que tomar uma decisão, você tem que decidir na sua vida em que lado você vai ficar. Então, ele diz, olha, não venha com essa história, eu tenho por pai Abraão. Isso não salva. Quem está dizendo isso aí? Sou eu? Profeta João Batista. Sou eu não, certo? O profeta João Batista é quem está dizendo isso. Já está posto o machado à raiz das árvores.
toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Fogo é símbolo de quê? De juízo. Não é símbolo de salvação, não, viu? Fogo é símbolo de juízo. Então ele está dizendo o quê? Toda árvore que não produz bom fruto é juízo para ela. É o que é perdição para ela, essa árvore. E esse bom fruto significa o quê? É o que João Batista disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Prove que você se arrependeu. Então, se você não produz esses frutos, ou seja, você não consegue provar que é uma pessoa arrependida, João Batista está dizendo que o fim dessa pessoa é fogo, é juízo. Então não adianta falar da boca para fora. Eu me arrependi. E a sua vida prova isso? Se não prova, quem está dizendo não sou eu não, é João Batista. Produza frutos dignos de arrependimento. Toda árvore que não produz, que não prova que realmente se arrependeu, é cortada, lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que veio depois de mim, ó, Jesus, preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo, melhor, João Batista, né? Preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo, ele diz: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Se as pessoas tivessem ficado atentas à mensagem de João Batista, aqueles que já respeitavam João Batista deviam respeitar muito mais o Senhor Jesus, porque João Batista diz: ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Você imagina a importância de Cristo. Se João Batista já era importante, imagine Jesus, né? E João Batista disse: eu não sou digno nem de levar as sandálias de Jesus. E esse Todo-Poderoso que virá depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo para aqueles que são salvos, né? Para aqueles que se converteram a Cristo, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. E o fogo? Juízo. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E o fogo é para aqueles que não se arrependerem. Quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando se converte. Quem é que diz isso? Sou eu? Não. É a Bíblia. Ó. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Crido em quem? No evangelho. Você ouviu a palavra de Deus, o evangelho. Aí creu nesse evangelho, você é selado. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho de Deus, é o Senhor Jesus, você é selado com o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de você. Quando? No exato momento da sua conversão. Não é esse negócio de, não, eu vou crer em Jesus hoje, e aí agora eu vou batalhar para receber o Espírito Santo. A Bíblia não está dizendo isso, não. Você crê, ó, tendo nele também crido, fostes selados. Então você é selado quando crê. Tá? Você recebe o Espírito Santo quando crê. Não é depois de um tempo, eu vou fazer por onde ainda merecer o batismo do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz, né? Pelo menos o que está escrito aí. Você crê e é selado. E por que você é selado com o Espírito Santo no momento que crê? Versículo 14, ó. Porque ele é o penhor da nossa herança. É a garantia da sua salvação. Deus não ia fazer você crer em Jesus e deixar você sem garantia nenhuma de ser salvo. Então você crê em Jesus e ele, agora eu estou te garantindo que você vai para o céu. Como é que ele garante? Te dando o Espírito. Selando com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o penhor. É a garantia da sua salvação. Certo? O penhor não serve para isso? Você vai fazer um empréstimo, aí você tem que empenhorar alguma coisa, às vezes, né? Penhor é para garantir que aquela dívida vai ser paga. O banco não perder. Se você não pagar, o banco toma o seu bem que você empenhorou. Então, o penhor é a garantia.
Certo? Então, como é que Deus garante que você vai ser salvo quando você crê em Jesus? Te dando o penhor, que é o Espírito Santo. Por isso que Deus não vai te dizer assim, não, você crê em Jesus, agora busque a garantia da sua salvação. Não faz sentido, né? Você buscar a garantia da sua salvação? Não, quem vai garantir é Deus. Você crê e Ele garante que você vai ser salvo, te dando o Espírito Santo. Nós estávamos em qual versículo? No 11, era? Era. Agora o 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que é o trigo do Senhor? Recolherá o seu trigo. São os crentes, são as pessoas que creram no Senhor Jesus. Quando eu falar os crentes, irmãos, não entendam uma religião específica, né? São as pessoas em todo o universo, né, que creram no Senhor Jesus como Salvador de suas almas. Esses são os crentes, tá bom? Então ele vai recolher os crentes no celeiro dele. Vai guardar ali, proteger e levar para o céu, né? Mas a palha ele vai queimar no fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, né, João Batista dizia para Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, né, João Batista, o admitiu, ou seja, batizou Jesus. Você observa que João Batista ele se submeteu às ordens de Cristo, ele foi obediente. Não queria nem batizar Jesus, né? Mas Jesus disse, olha, tem que acontecer dessa forma. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, aqui foi só bem rápido, né? Fazer um panorama aí de todo o capítulo, e aí vamos atentar a alguns comentários aqui que o Warren faz sobre Mateus 3, tá bom? Eu sei que não deu para entender tudo, né? Às vezes eu falo meio rápido, eu acho que eu peguei a mania do YouTube. E às vezes eu vou assistir algum vídeo para assistir rápido, eu boto naquele 2x, né? 1,5x, 1,75, aí quando o cabo fala mais devagar eu boto 2x, aí parece que fica no cérebro de falar rápido. E às vezes eu tenho que ficar me policiando. Mas tudo bem, se ficar alguma dúvida vocês podem perguntar depois, tá bom? Entre os capítulos 2 e 3 de Mateus, passaram-se cerca de 30 anos, né? No capítulo 2 nós estudamos sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 3, aí vamos observar aí o ministério de Jesus, dando início, o marco inicial do ministério de Jesus foi o quê? O batismo, né? O batismo dele. Então, nesse período, foi em torno de 30 anos, durante os quais Jesus viveu em Nazaré e trabalhou como carpinteiro. Nós observamos que ele levou uma vida normal, um ser humano comum, que vivia, trabalhava, precisava, né, trabalhar para se manter. Não, Mateus 13:55, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é o nosso contexto, né? Mas aproveitando o gancho, vocês podem anotar isso aí e ler depois em casa, ver se está escrito na Bíblia de vocês assim também, né? Se não é só na minha. Para aqueles que acreditam que Maria era virgem perpétua, né? Foi virgem perpétua, tá aí, ó. Que essa doutrina não é bíblica. Dizer que Maria era virgem perpétua não é bíblica, né? Porque ela teve outros filhos, os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Quantas irmãs Jesus tinha? No mínimo 2, né? Que é plural, no mínimo 2. As suas irmãs. Podia ser 2, 3, 4, 5, não sei. Mas no mínimo 2 eram, né? E 4 irmãos, ó. Tiago, José, Simão e Judas. E as irmãs, ó. Então, no mínimo 6 irmãos aí Jesus tinha, né? Entre homens e mulheres. Tá bom? Maria passa a ser desvalorizada ou desmerecida por ter tido outros filhos? Não, irmãos. Não.
Porque não tem nenhum... A Bíblia não está dizendo que é pecado ter filho do marido. Né? É pecado a mulher ter filho do seu marido? Não, a Bíblia não diz isso. Então não tem nenhum problema. A Maria não pecou por ter tido outros filhos com José, não. Certo? Foi pecado, não. Ela pode ter cometido outros pecados, mas o pecado de ter filho com o marido dela, não. Isso não é pecado. A Bíblia mesmo ensina que Deus foi quem deu essa ordem, né? Ele criou lá Adão e Eva e disse o quê? Crescei, multiplicai, encher a terra. Como é que vai crescer, multiplicar, encher a terra sem ter filhos? Então, ter filho entre marido e mulher não é pecado, certo? Mas inventaram essa doutrina, né, que Maria foi virgem perpétua, mas não sei porquê, né? Mas tudo bem, quem inventou que preste conta com Deus, eu não sou juiz, né? É só para trazer aqui o conhecimento para quem não sabe, né, que essa doutrina não é bíblica. Maria teve outros filhos e nenhum problema com isso não, certo? Ela não é desmerecida nem desvalorizada por conta disso não. Pelo contrário, ela foi uma mulher, né, virtuosa, formou família assim como Deus tinha dito. Teve no mínimo 6 filhos, ó, fora Jesus. Uma bênção de Deus. Então, chegou enfim o dia de começar o ministério público de Jesus Cristo, né, que culminaria na cruz. Suas qualificações para ser o rei, será que ainda eram válidas? 30 anos depois ali, porque vocês lembram que capítulo 2, os magos vieram a Jerusalém e perguntavam onde nasceu o rei dos judeus, né? Será que 30 anos depois Jesus ainda era apto a ser rei? O que é que vocês acham? Sim, com certeza. Será que teve algo na vida dele assim que desqualificou para desenvolver esse ministério dele? Não, é que ele viveu uma vida perfeita, uma vida totalmente pura e reta, santa, sem pecado. Então, ele viveu normalmente no mundo, né, trabalhando como ser humano comum, mas sem pecado. Esse foi o grande diferencial de Jesus. E por que nós falamos tanto em Jesus para nos salvar? Irmãos, porque ninguém conseguiu viver na terra como ele. Todos os outros seres humanos pecaram. Então é melhor você confiar em um pecador para lhe ajudar ou uma pessoa que nunca pecou? Uma pessoa que nunca pecou. Então não confie em você, porque você é pecador assim como eu. Certo? Não adianta eu confiar em mim para a salvação, porque eu sou um pecador. É melhor confiar em Jesus, que ele nunca pecou. É melhor confiar nele. Certo? É muito mais seguro que vai dar certo se nós confiarmos no Senhor Jesus Cristo. João Batista, né, vai falar sobre ele aí do versículo 1 até o 15, lá de Mateus 3. A nação havia passado mais de 400 anos sem ouvir a voz de um profeta. Foi naquele período ali intertestamentário que nós chamamos, né? Do final do Antigo Testamento para o início do Novo. Foi 400 anos de silêncio. Ou seja, sem Deus comunicar a sua palavra para o povo, sem dar nenhuma profecia. E aí veio João Batista e pôs fim a esse silêncio no tempo que Deus determinou, lógico, né? Esses 400 anos de silêncio foi proposital, Deus planejou dessa forma. Então João apareceu e iniciou aí um grande reavivamento, né? Passando assim a mensagem de Deus para os seres humanos. E nós vamos observar aqui 4 fatos sobre João Batista, né? A mensagem dele, a autoridade dele, o batismo que ele realizava, né? E a obediência dele. A mensagem que João Batista pregava, vocês lembram de qual salteado? Arrependei-vos que está próximo, ou outra versão, está chegado o reino dos céus, né? Vocês lembram que Mateus não falou o reino de Deus, como os outros evangelistas. Por quê? Para os judeus, né? Muito bem. Porque é para os judeus que Mateus escreveu. Então ele, por respeito aos judeus, que eles costumavam não usar o nome de Deus, por respeito ao nome de Deus, Mateus também não usou, né? Os outros evangelistas, eles usam o reino de Deus. Mateus não. Mateus respeita os judeus e diz o reino dos céus, que dá no mesmo, né? A pregação de João concentrava-se no arrependimento e no reino dos céus, né? A palavra arrepender significa mudar a forma de pensar e agir de acordo com essa mudança. Olha como é profundo isso. O que significa se arrepender? Mudar a forma de pensar. Não é só dizer, eu me arrependo. Não, não é só isso.
Tem que vir a mudança de dentro para fora. Então a sua maneira de pensar vai mudar. Quem já se converteu aqui sabe o que é isso. A nossa mente não muda, né? Os nossos pensamentos passam a ser diferentes. E passo a pensar de outra forma que às vezes até eu me fico assim, né? Rapaz, como é que pode? Veio isso na minha mente. Aquilo que eu queria tanto fazer antes, pecado que não agradava a Deus, não quero mais. O meu pensamento agora é voltado para as coisas de Deus. Eu quero agradar a Deus, eu quero glorificar o nome de Deus. Os pensamentos, eles mudam. Então, o autor aqui, o Warren Wiersbe, ele diz, se arrepender significa mudar a forma de pensar. Aquela história que alguns dizem assim, eu nasci crente, é mentira. Certo, irmãos? Sinto muito a sinceridade, né? Mas é mentira. Não existe esse negócio de nascer crente. A Bíblia diz que nós somos pecadores. O que é que Davi diz lá em Salmo 51:5? Quem lembra? Pergunta difícil dessa, né? O que é que Davi diz aí? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos o quê? Pecadores. Ninguém nasce crente. Você não nasce convertido. Para nascer crente, você teria que nascer já convertido a Cristo. Você nasceu, você sabe pelo menos quem é Jesus? A gente sabe, às vezes, nem quem é a mãe, nem quem é o pai, né? A gente tem que ficar dizendo mamãe, papai, né? Para poder a criança começar a saber quem é mãe e quem é pai. Teve um vídeo na internet que eu vi, engraçado, né? Quando o menino dizia, a mãe dizia para o menino, dava um presente para o menino, aí, quem sou eu? Aí o menino dizia, papai, né? A coitada da mãe pelejando para ver se o menino reconhecia ela como mãe, né? E ela só sabe dizer papai, né? A criança sabe nem quem é o pai e quem é a mãe direito, né? Vai saber quem é Jesus? Então, ninguém nasce crente. Você nasce pecador, perdido. É bem verdade que nós sabemos daquela graça, da misericórdia, da soberania de Deus, né? Se uma criança que não tem consciência de pecado morrer, Deus vai salvar. Assim como o deficiente mental também, ele não tem consciência de pecado, ele morrer, Deus vai salvar, certo? Nós sabemos disso. Mas, para o entendimento, nós temos que compreender isso. O ser humano nasceu, não nasce salvo. Ele precisa se arrepender para ser salvo. Se ele morreu antes de ter essa consciência de pecado, então Deus vai agir com a sua graça e vai alcançar essa pessoa. Certo? Mas precisamos ter essa compreensão, para não ficar iludido e negligenciar a pregação do Evangelho para as crianças. Porque às vezes tem pai e tem mãe que acha assim, não, meu filho nasceu na igreja. E não se preocupa em evangelizar o filho. E acaba que o filho cresce e vai para o mundo e se perde. Então, nasceu na igreja, beleza, mas evangelize, porque ele precisa se arrepender dos pecados. Certo? Não nasce salvo e convertido, não. Tem que mudar o seu modo de pensar e agir de acordo com essa nova mente, né? Essa mentalidade nova. Tem que viver de acordo com essa nova mentalidade. João, ele desejava ver frutos dignos de arrependimento. Não era simplesmente um remorso ou um pesar na vida da pessoa. Ah, não, eu fiz alguma coisa errada, estou com remorso por isso, como Judas Iscariotes, né? Não é remorso que salva, é o arrependimento verdadeiro, ou seja, essa mudança de pensamento. Judas mudou o pensamento dele? Não, ele teve aquele remorso, tipo uma frustração, porque ele errou, se achava talvez bom demais para errar e deu a sua própria sentença, né? Ele não buscou uma mudança de pensamento, né? Os pés de Cristo para pedir perdão pelo que tinha cometido de errado. Ele quis resolver do seu jeito. E não era só falar da boca para fora, né? Precisava de provas que a vida realmente tinha sido transformada, né? Então essa era a pregação de João Batista, era a mensagem dele. Vamos observar agora sobre a autoridade de João Batista, né? Ele cumpriu a profecia lá de Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus. Então, ele, a nosso Deus, ele fez realmente esse trabalho, então com isso ele
teve essa autoridade, porque ele não fez a obra que era dele, ele estava fazendo a obra de Deus, cumprindo assim a ordem do Senhor, né? Vamos observar também o batismo, né, que João realizava, né? Os judeus eles batizavam gentios convertidos, mas João estava batizando judeus. O batismo não era algo que João havia inventado ou tomado emprestado de alguma outra religião. Antes era realizado com a autoridade do céu. Observe Mateus 21, verso 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, né? Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Você viu a importância de João Batista? Eles tinham até medo de falar contra João Batista, porque o povo apoiava, né, na sua maioria ali, apoiava o ministério de João e tinha ele como profeta. Então Jesus respondeu, né? Não, ou melhor, eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele, Jesus, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus deu um fora neles, né? Eles queriam interrogar Jesus, queriam extrair de Jesus alguma resposta, mas não queriam assumir também a responsabilidade, nem de dizer de onde era o batismo de João. Então, João realmente batizava, era do céu. O batismo de João era do céu, porque era para um arrependimento verdadeiro. Era um batismo de arrependimento que antevia a chegada do Messias e que cumpriu dois propósitos para o batismo que João realizava: preparar a nação para Cristo e apresentar Cristo à nação, assim como é dito em João 1:31. Eu mesmo não o conhecia, né? João Batista não conhecia Jesus, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então, João Batista mesmo não conhecia Jesus, mas ele veio com esse ministério preparar o caminho do Senhor, e ele veio batizando com água para arrependimento, apontando para o verdadeiro batismo, que era o do Espírito Santo, por meio da fé. Você crê e você recebe o Espírito Santo. E quando é que aconteceu o batismo do Espírito Santo? Foi o marco inicial do batismo do Espírito Santo. Pentecostes, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então está falando para o povo, né, que eles iam ser batizados com o Espírito Santo. Tem fogo aqui? Não, porque estava falando do Pentecoste. Era o batismo do Espírito Santo para salvação, certo? Não tinha juízo ali. Por isso que não fala de fogo. Não muito depois desses dias, que era no Pentecoste, iria acontecer esse batismo com o Espírito Santo. E o batismo do fogo? Era o julgamento futuro. O fogo era o julgamento futuro. Era realmente a ira de Deus sobre o ser humano que rejeitar a Cristo. Vamos observar agora o último ponto, que é a obediência de João Batista, né? Nós observamos lá no batismo de Jesus essa obediência dele. Mateus 3:13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então você observa que João Batista resistiu: não mereço nem carregar as sandálias de Jesus, mas nem batizar ele, né? Mas Jesus disse: olha, tem que se cumprir a palavra do Senhor.
Então João Batista, então tá bom, né? Já que é assim, eu vou obedecer. Então, mesmo contra a vontade e até a boa intenção da espiritualidade de João, você observa que ele se submete à vontade do Senhor, certo? Ele é obediente a Cristo acima da vontade dele, do que ele pensa, do que ele acha que é certo a fazer. E aqui deixa um grande exemplo para nós, né? Às vezes nós nos consideramos muito espirituais e tomamos decisões baseadas na nossa espiritualidade, deixando a Bíblia de lado. Cuidado. Cuidado. Porque a nossa espiritualidade sem a Bíblia é mera religiosidade, é mero ritualismo, certo? Então, a nossa espiritualidade tem que estar submetida à palavra de Deus. Se a minha espiritualidade não está submetida à palavra de Deus, não tem sentido. Observe, vocês lembram da história de Pedro, né? Nós estudamos hoje de manhã, Pedro, concluímos o estudo sobre a vida dele, lá ao redor da cruz. E aí nós vimos no domingo passado, de manhã, sobre a queda, né, de Pedro. Ele caiu por quê? Um homem muito espiritual, né? Segundo ele, né? Segundo ele, muito espiritual. Achou que podia fazer muita coisa. Quando Jesus disse que todos iam se espalhar, negar, não, eu não. Ou seja, ele queria colocar a espiritualidade dele acima da palavra de Deus. E se frustrou, né? Caiu, certo? Então, você é espiritual? Graças a Deus por isso. Mas submeta a sua espiritualidade à Bíblia, à palavra de Deus. Porque senão pode vir a queda. Porque a soberba precede o quê? A ruína. E a altivez de espírito precede o quê? A queda. Certo? Então cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, porque senão depois disso vem a queda. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra as verdades que precisamos aprender para o nosso dia a dia, para vivermos segundo a Tua vontade. Pedimos ao Pai que a cada dia possamos nos submeter à Tua palavra, fazer a vontade do Senhor, assim como João Batista deu esse exemplo, mesmo sendo um profeta do Senhor, um homem que era até respeitado e temido na sua época, porque era um profeta de Deus, foi obediente, colocou a Tua palavra, Pai, acima das vontades, dos anseios dele, dos pensamentos dele. Possamos seguir esse exemplo também, colocar a Tua palavra acima de nós, para que sejamos assim obedientes e também guardados por ela. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, proteção, cuidado do Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória, Pai, sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe. Vai ter apresentação das crianças, né?